há uma importância muito grande das pessoas serem esclarecidas pela verdade do Evangelho de Cristo. Para as pessoas terem e viverem a vida na comunhão com Deus, com o entendimento, na direção, no sentido da palavra, da verdade revelada por Cristo, a verdade do Evangelho, as boas novas, a luz de Deus que veio nos trazer a direção para Deus. Escutem, observem a importância. Gente, eu estou sempre trazendo aqui a verdade que revela o Evangelho, mostrando às pessoas o caminho para Deus, a vida com Deus, o que é servir a Deus, o que é estar em Deus, o que é adorar a Deus. Estou sempre refutando, combatendo o ensino errado que as pessoas estão sendo formadas dentro de muitas igrejas, nos conceitos dirigidos não pela palavra, pelos homens, dentro dos princípios dos homens. E observe que as pessoas estão tão cegas, tão perdidas do entendimento de Deus, que elas estão combatendo contra a verdade do Evangelho em favor de suas instituições igrejas, de suas denominações, de seus grupos a quem estão seguindo e devotando sua vida, não a Deus, pela verdade do Evangelho. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. É por isso que Deus tem levantado homens para pregar contra o sistema, levar advertência ao povo de Deus, que está preso, apostatados da fé, dentro do sistema igreja, na direção e na condução dos homens fraudulentos, que estão formando um entendimento errado na compreensão deles para uma vida com Deus. A gente leva uma ministração mostrando a verdade que Jesus, ele diz, mas o povo não quer saber da palavra. O povo está entrando, combatendo, confrontando, defendendo suas instituições, defendendo sua vida religiosa, defendendo sua formalidade, suas práticas, suas devoções, seus usos e costumes. Estão defendendo, não é a verdade do Evangelho. As pessoas estão defendendo e combatendo contra a verdade do Evangelho em defesa da sua vida religiosa. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha o grau de cegueira espiritual que o povo se encontra. Esse povo que é de Deus, mas que estão apostatados, perderam o entendimento por falta do conhecimento, por não dar ouvido à verdade, por desprezar quem prega a verdade. Esse povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante de Deus, por quê? Porque em vão estão adorando a Deus através da direção dos preceitos dos homens, e não de Deus, não a palavra, não o Evangelho de Cristo. Então eu fico olhando assim, quantos confrontos contra a verdade do Evangelho de Cristo o povo tem colocado a refutação, os comentários, principalmente nos meus vídeos, que eu prego contra o sistema, eu prego contra o entendimento, a pregação, os conceitos, a doutrina, as práticas, as devoções que o povo vive dentro das igrejas, como se fosse para Deus. O povo está combatendo, defendendo, sabe o quê? As suas igrejas, os seus líderes. Eu coloquei agora há pouco um comentário. Eu fiz um vídeo aí mostrando qual é o batismo realmente que leva o homem a ser inserido na igreja de Deus, a igreja de Cristo, para receber a remissão do pecado e ser inserido na igreja de Cristo. Eu levei um vídeo explicando isso. Quantos estão, principalmente lá no YouTube, quantos estão combatendo, colocando seus questionamentos, suas críticas, suas oposições? Agora, eles fazem isso para defender, não é a verdade do Evangelho. Eles fazem isso para defender a prática que eles estão vivendo dentro da igreja. Para defender o igrejanismo. Para defender a vida formal. Para defender os preceitos que os homens estabelecem nas igrejas. Porque eu botei aqui um vídeo mostrando que para o homem ser de Deus, ser inserido como membro do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja de Deus, não é dentro de uma igreja, instituição, através de um batismo de igreja. Aí teve uma pessoa lá que botou um comentário dizendo:
Mas a igreja é o lugar do crente. O crente tem que se batizar na igreja, sim, para testificar sua fé em Cristo. Isso é um sinal de que ele nasceu de novo. Olha o que o povo está defendendo. Aonde é que a Bíblia diz isso? Aonde é que a Bíblia, Jesus nos ensinou isso? Quem ensina isso? São os pastores. Que você tem que ser batizado para ser, inserido no corpo Igreja de Cristo. Que você tem que ser batizado para poder ter o novo nascimento. Tem pastor que prega, e essa pessoa que botou o comentário lá, disse que nunca ouviu nenhum pastor dizer isso. É porque ela não examina a verdade. Ela está presa no que o mundo de Deus dela ensina na igreja que ela está vivendo e seguindo. Porque se ela fosse prudente e analisasse tudo que estão vivendo, pregando e ensinando em nome de Deus, ela ia ver que isso é verdade. Ela botou no comentário dizendo: nunca eu vi nenhum pastor pregar isso. Eu digo, minha irmã, é porque você não está com a mente ampla para ver as coisas. Você está presa dentro de uma testeira que leva você a andar no sistema, naquilo que o sistema diz e determina que é verdade. Que se você tivesse com a visão de Deus, você contemplava o erro, as trevas, porque a luz de Deus ilumina a nossa mente. Tem pastor pregando sim, que o homem só é salvo se for batizado nas águas dentro da igreja. E as pessoas estão me confrontando com esses argumentos para defender não a verdade do evangelho que eu estou pregando. Estão combatendo contra a verdade do evangelho. Estão defendendo sua vida formal de igreja, seus usos e costumes, suas práticas e devoções e vida religiosa. Não estão em defesa da verdade do evangelho. Não estão preocupados com a doutrina de Cristo. Estão mais preocupados com a doutrina da igreja deles. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Porque o que eu falei em relação ao batismo de igreja é verdade, irmão. Não é que eu sou a verdade. É porque tudo que esses homens, a maioria desses pastores, estão pregando dentro das igrejas em relação a você buscar a Deus, em relação a você adorar a Deus, em relação a você ganhar a bênção de Deus, em relação a você ter comunhão com Deus, em relação a você estar vivendo uma vida na obra de Deus, em relação a tudo de Deus, a maioria desses pastores estão ensinando errado. Casa de Deus, buscar a Deus em igreja, adorar a Deus em igreja, igreja é o local do crente, igreja é o lugar que você tem que estar para receber a bênção de Deus, que você tem que estar submisso à autoridade espiritual, que são os pastores, eles ensinam. Está tudo errado, irmão. O evangelho não ensina isso. Nenhum dos apóstolos ensinaram isso. Nem tampouco o próprio Jesus Cristo. Então é isso que eu faço. Eu trabalho a defesa da fé apologética. Eu combato contrariando todo conceito errado, toda formação doutrinária que não condiz com a verdade do evangelho. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é levar a verdade, o esclarecimento, a luz de Deus, a informação do evangelho, irmão. Olha como os irmãos precisam despertar enquanto é tempo e cuidar de si e da doutrina. Olhar para a doutrina de Cristo, a quem nós devemos estar seguindo e praticando com fidelidade. Não é a doutrina de igreja, porque os irmãos estão defendendo a doutrina de suas igrejas. O cara que é da Assembleia de Deus vai defender a doutrina que a Assembleia prega. O cara que é da Adventista vai defender a doutrina que a Adventista prega. Está entendendo isso? O cara que é da igreja A, B ou C, cada um defende a linha doutrinária da sua igreja. Como esse povo está precisando ser esclarecido, despertar, ouvir a palavra de Deus para que vivam enquanto não morra a morte eterna. Muitos estão apostatados, desviados, mortos com o nome de que vives, pensando que são de Deus, estão longe de Deus, por falta do conhecimento e do entendimento. Porque vida com Deus é através do entendimento e do conhecimento da palavra. Não é da vida de igreja, nem guardando doutrina de igreja. Então, que Deus abençoe você e que você medite nisso. Não seja mais um cego espiritual, guiado por outro cego. Receba a luz de Deus para iluminar a sua mente e o seu entendimento. Amém? Esse é o meu trabalho, irmãos. Esse é o meu trabalho. É pregar a verdade. É fazer o confronto não com pessoas, mas é confrontar contra os erros doutrinários,
contra o anátema, confrontar os ensinos, a doutrina herética, que deturpam a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não nos mostra nada disso que muitos estão vivendo dentro das igrejas, que muitos estão praticando dentro das igrejas. A verdade do Evangelho não nos ensina a viver nenhum ritual de culto. A verdade do Evangelho não nos ensina a buscar a Deus num lugar central, num lugar exclusivo, num lugar onde o poder de Deus se manifesta. Como se fosse um lugar central, místico, para eu encontrar a Deus, chamado igreja, como hoje pregam os pastores. A verdade não nos ensina que salvação é por meio de nenhum batismo de igreja. Que o batismo de igreja é um sinal de que nós testificamos da fé em Cristo. Tem tanta gente batizado dentro de igreja, vivendo radicalmente a religiosidade e o entendimento dele, quando você vai conversar com ele, está bem longe da verdade do Evangelho. Não tem entendimento nenhum do Evangelho. Por quê? Porque ele está formado na religião. O sinal que testifica que alguém é de Deus é a palavra no entendimento dele. Não é a vida religiosa, nem nenhum ritual, nem sacrifício religioso. Tem gente que diz que você não tomar ceia, você não é salvo. Se você não se batizar, você não é parte do corpo de Deus, igreja de Cristo. Você não tem comunhão. Tem gente que ensina tudo isso aí, focando sua atenção para a igreja. Eu pergunto a você, isso é fato ou eu estou inventando isso aqui? A maioria dos pastores, qual é o alicerce que ele aponta a tua vida para estar firmada em Deus? É Jesus? A doutrina de Cristo? É não, meus amados. A maioria dos pastores, a pregação deles é que, para a sua vida estar firmada em Deus, você tem que estar cumprindo as devoções, os rituais de cultos, as obrigações, sacrificando, devotando, consagrando sua vida a Deus dentro da igreja local, restrito, centralizado, onde ele exclusiviza este local como um único meio para você buscar, encontrar, adorar e servir e ter comunhão com Deus, aonde dizem que é a casa de Deus. Outra mentira que vai de encontro à verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho de Cristo, em nenhum lugar da doutrina de Cristo, do Evangelho, da pregação de Cristo, da pregação dos apóstolos, você vai ver essa mentira que os pastores pregam. Casa de Deus, igreja, local, estrutura de alvenaria. Em nenhum lugar você vai ver esse ensino. Quem ensina isso? Quem é? Os líderes da religião evangélica, copiando o que foi estabelecido pelos líderes da religião católica. Isso foi criado, essa ideia de casa de Deus, onde o povo tem que ir sacrificar ali, adorar ali, buscar a Deus ali através de um sacerdote, de um pontífice, de um pastor, autoridade espiritual da igreja. Isso foi criado pelo sistema católico romano, aonde muitos crentes que apostataram, que saíram da fidelidade a Cristo, se ligaram ao sistema religioso Igreja Católica Romana. E daí hoje tem essa ramificação chamada Igreja Evangélica, que esse sistema é tirado do catolicismo romano, onde tem um líder, um sacerdote, onde você tem que sacrificar, adorar, buscar, servir a Deus na casa de Deus, onde você tem que doar, cuidar, amar, zelar e entregar a tua finança na casa de Deus. Isso foi tirado de lá. Os líderes do sistema católico romano, século III, onde houve uma grande apostasia dos cristãos que se envolveram no sistema católico romano e deixaram a sua fidelidade a Cristo, andando pela doutrina, estando livre do sistema do homem, aonde se filiaram ao sistema católico romano e passaram a ser esse negócio do sistema, propriedade do sistema, aonde agora perderam o entendimento do que o evangelho ensinava e buscaram agora viver um entendimento errado dentro do preceito do homem, achando que Deus está naquele local de alvenaria que é criado para ali o povo sacrificar, viver, servir, adorar e prestar a sua devoção a Deus, porque foi criado pelo sistema católico romano, este lugar chamado igreja, casa de Deus, lugar onde você encontra Deus, e a partir daí os apóstatas se desviaram por esse caminho anátema, que não seguiram, não se manteram fiéis a Cristo nem à doutrina de Cristo, enquanto os demais que não se corromperam e não se deixaram ser negócio do sistema católico romano, se manteve fiel a Cristo. E daí vem a perseguição romana contra aqueles que não aderiam à fé romana.
que contrariava e pregava contra o sistema católico romano religioso, no Império Romano, no século III em diante, onde esse sistema perseguia os cristãos, colocando o nome de herege, colocando o nome de bruxas nas mulheres, colocando o nome de feitiçaria, de apóstata. Olha o que o sistema do maligno faz com o povo de Deus. Hoje é assim ou não é? Hoje esse sistema religioso coloca o nome nos irmãos que não se submetem à escravidão do sistema, de desigrejados, de rebeldes, insubmissos e não sei o que, revoltados. É assim ou não é? Que eles fazem hoje também. É o mesmo espírito que opera lá, opera nesse sistema religioso evangélico. Só muda o rótulo, mas a influência é a mesma, o diabo. Cuidado, irmãos, cuidado. Eu estou aqui trazendo essa explicação para você entender. Nós temos que ser fiel a Cristo. Andando na direção, seguindo no sentido, não é de nenhuma determinação de instituição religiosa por homens, é por Cristo, pela sua palavra. A palavra de Cristo não ensina ninguém a subir monte para buscar a Deus. Porque Deus habita em nós, eu não preciso buscar Ele ali, aqui e acolá. A palavra de Cristo não me ensina a viver nenhum ritual religioso dentro de igreja, campanha, pacto e voto, para alcançar a bênção de Deus. Porque em Cristo eu já sou abençoado com todas as bênçãos. A palavra de Deus não nos ensina a buscar vitória nem prosperidade em canto nenhum, porque em Cristo já somos mais que vencedores. Quando eu me dirijo por uma orientação dessa, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo. Eu estou apostatando da fé. Eu estou errando o alvo. Está entendendo isso? A palavra de Cristo não manda eu ser seguidor, nem praticante, nem devoto a nenhuma igreja, religião, dentro da ordem e a submissão a nenhum pastor. Seguindo a eles. A palavra de Cristo nos manda a ser discípulo de Cristo, guardar e praticar a palavra dele, estando firmado, alicerçado nele, guardando e praticando a palavra dele. Não, mas a Bíblia diz que temos que obedecer os nossos pastores. Mas a palavra também diz que tem que obedecer os patrões, as autoridades governamentais. A palavra também diz que o filho tem que obedecer o pai, não é só pastor. Por que vocês pegam só esse texto do pastor para mostrar que você tem que estar submisso ao pastor? Jesus, em canto nenhum, mandou ninguém seguir pastor. Pastor não é cabeça de grupo, pastor não é cabeça de igreja, pastor não é cabeça de nada. A palavra vai dizer que a mulher seja submissa a seu marido. Porque o cabeça da mulher não é pastor, não é igreja. O cabeça da mulher é o marido. A Bíblia ensina isso. A Bíblia não diz em canto nenhum que pastor é cabeça de alguma coisa ou de algum grupo. Agora a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. Está entendendo isso, irmão? Porque o povo hoje voltou a sua idolatria aos pastores, aos ministérios, às instituições. O povo hoje, no sistema religioso, não tem imagem de escultura, não tem objetos como tem lá no catolicismo, mas tem a sua idolatria do mesmo jeito em outros objetos. Suas igrejas, suas instituições, seus cantores, seus pregadores, seus profetas, seus pastores, é idolatria total. O povo não está defendendo a verdade do evangelho. O povo não está temendo a Deus pela palavra. O povo está vivendo uma vida de temor a Deus vã, pelos preceitos dos homens e não de Deus. Onde eles estão mais dedicados e consagrando sua vida, sendo devoto, a guardar e a observar o que os homens dizem. Não são prudentes para analisar o que Deus nos adverte. Então pense nisso, reflita nisso. E se quer me refutar, traga argumento plausível da palavra para a gente conversar. Amém?